Bom, vamos iniciar aqui então pelo ponto 1 do edital, princípios gerais do direito penal. Antes de adentrar nos princípios propriamente ditos, é interessante fazer uma distinção clássica que Dworkin e Alex, pais da distinção dos princípios e das normas, regras, já faziam ao seu tempo. Dworkin e Alex preconizavam que existe uma diferença muito grande entre normas regra e normas princípio, quais sejam. As normas princípio, elas possuem maior grau de abstrativização. E em decorrência desse maior grau de abstrativização, eles teriam um maior leque de incidência a casos concretos. Já nas normas regras, por terem maior grau de concretude, o oposto de abstrativização, nós teríamos uma menor incidência a casos concretos. Quando falamos de normas princípio e normas regras, a gente tem que saber também, quando há confrontação desses tipos de normas, o que fazer. Quando há confrontação, quando há colisão de normas princípio, nós temos a aplicação da técnica de ponderação, que é justamente buscar evitar o sacrifício de uma delas, aplicando-se menos e mais. A gente não vai deixar de aplicar uma norma princípio, mas a gente vai buscar aplicá-la de forma maior ou menor, de modo a fazer com que ambas sobrevivam à colisão. Diferentemente das normas regra, onde, quando houver a colisão, apenas uma vai sobreviver, né? Portanto, a gente tem aquela expressão utilizada por Dworkin, que as normas regra, elas seguem a regra de que se aplica ou tudo ou nada, all or nothing. Bom, feita essa distinção de normas regras e normas princípio, vamos trabalhar com as normas princípio. E, em se tratando de princípios penais, a gente não pode ignorar aqueles princípios, né, de patamar constitucional, que são aqueles que são chamados pela doutrina de princípios estruturantes do direito penal. Vamos começar por eles, então. O primeiro princípio a ser trabalhado é o princípio da dignidade da pessoa humana, que na seara criminal ela tem uma dupla função. A primeira delas é impedir, vedar que o legislador crie tipos penais, que crie crimes cujo bem jurídico protegido não seja da maior valia. Portanto, condutas inexpressivas não podem ser alvo de direito penal. Segundo aspecto do princípio da dignidade da pessoa humana é que não se pode de modo algum admitir penas vexatórias, degradantes, humilhantes. Falado do princípio da dignidade da pessoa humana, brevemente, vamos passar para o princípio que talvez seja o princípio mais importante dentro do direito penal, que é o princípio da legalidade. Alguns doutrinadores questionam a utilização da expressão legalidade dentro do direito penal, uma vez que é conhecido também o princípio da legalidade pelo estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado de fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Veja, é uma expressão muito mais genérica. Já no direito penal, a legalidade teria o sentido de impedir a criminalização de condutas não contidas em lei. E daí falamos em princípio da reserva legal, que é um termo mais técnico, mais adequado ao direito penal. O princípio da reserva legal, ele possui uma dupla acepção, uma dupla função, que é a função jurídica, que é aquela que impede a criminalização de condutas que não estão previstas em lei. E temos o seu conceito político, a sua função política, qual seja, que é promover a segurança jurídica. Bom, falado aí das funções do princípio da legalidade, a gente tem vários desdobramentos do princípio da legalidade. O primeiro deles é a anterioridade.
não há crime sem lei penal prévia, anterior ao cometimento do mesmo. Então não basta que haja lei. Tem que haver uma lei antes do cometimento do crime para que haja a incidência do direito penal. Temos que a lei, além de ser prévia, ela tem que ser escrita, que é propriamente a reserva legal. Veda-se, portanto, a criminalização dos costumes. Somente a lei, em sentido estrito, pode criminalizar uma conduta. Temos que falar também da lege stricta, que veda a criminalização através da analogia. Então, a lei tem que ser estrita. E temos, por fim, a lei certa. Ou seja, o tipo penal não pode ser vago. Ele não pode ser aberto. Ele tem que ser certo. Tem que ficar claro nas suas entrelinhas qual conduta se busca criminalizar. Bom, falado do princípio da legalidade, especificamente da reserva legal, vamos dar continuidade falando do princípio da culpabilidade. Culpabilidade dentro do direito penal é uma expressão polissêmica. Porque culpabilidade é um substrato do crime. É o último substrato do crime. Fato típico, ilícito e culpável. Portanto, culpabilidade seria este último substrato do crime, no qual reside a imputabilidade penal, a potencial consciência de ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Seria um elemento do crime, portanto. Temos culpabilidade como contrassenso ao tipo penal, ao direito penal objetivo. Ele impede, portanto, o princípio da culpabilidade, que o direito penal recaia objetivamente sobre o réu. Então ele figura também, nesse sentido, como um substrato que está na conduta do agente. O agente, pelo menos, tem que praticar culposamente um crime para que ele seja considerado como tal. E a previsão da culpabilidade tem que estar no próprio tipo penal. Como regra, os tipos penais são dolosos. E, por fim, a gente tem culpabilidade como grau de reprovabilidade no momento da condenação. Portanto, o juiz ele vai, no momento da condenação, analisando a culpabilidade do agente, fixar a qualidade e a quantidade de pena. O princípio da culpabilidade, portanto, permeia o direito penal em todos esses aspectos. Bom, a gente tem também, em âmbito constitucional, o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade ele se aplica em 3 instâncias diversas. Primeiramente, ele é destinado ao legislador, uma vez que o legislador ele tem que observar as três estirpes desenvolvidas pela doutrina alemã no momento da criação de um tipo penal. Quais sejam a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Resumindo isso, o legislador ele tem que buscar a aplicação de uma pena e a proibição de uma conduta proporcionalmente relevante ao direito penal. Essa pena deve guardar correspondência com a gravidade do delito. Né? Tudo isso deve ser observado no âmbito legislativo. Também é aplicável o princípio da proporcionalidade no âmbito judicial, que é no momento da condenação. O juiz ele vai fixar a pena de acordo com a gravidade do delito, a culpabilidade do agente. E, por fim, esse princípio também é aplicável na execução da pena, para que o juiz da execução possa conceder os benefícios, progressão de regime, etc.
Bom, falar dos princípios de ordem constitucional, vamos falar brevemente aqui dos princípios decorrentes. O princípio da intervenção mínima, ele fala que o direito penal, por ser o ramo mais gravoso de todo o direito, ele tem que ser aplicado em última ratio. Ele só é aplicado, ele só é utilizado como um mecanismo de coação quando nenhum outro ramo do direito consegue solucionar o litígio. Né? Então ele possui um duplo aspecto, o princípio da intervenção mínima. Primeiramente, a gente tem a fragmentariedade, que vai dizer justamente o quê? Que de todo o rol de fatos ilícitos tutelados pelo direito como um todo, né, a gente tem que apenas fragmentos da ilicitude são tutelados pelo direito penal. E a gente tem o princípio da subsidiariedade, que é o quê? Ele fala que somente quando os outros ramos do direito falharem ou não forem capazes de tutelar bens jurídicos, é que vamos nos socorrer pelo direito penal. Ok? Então, ele é um soldado de reserva, expressão utilizada pela doutrina. Bom, temos o princípio da insignificância ou da bagatela. Qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Atualmente, no direito brasileiro, ela é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade material. Sabemos que a tipicidade no direito penal, ela não basta ser formal, ela tem que ser material também. Ou seja, ela tem que trazer um gravame real e severo a um bem jurídico tutelado. Não basta um dano leve ao bem jurídico tutelado. Tem que ser um dano considerável. Porque, de acordo com a última ratio, né, que o direito penal é o mecanismo mais violento de defesa de bens jurídicos. Portanto, há necessidade de observar justamente se houve um gravame considerável ao bem jurídico tutelado. Temos que o STF fixou 4 vetores, que são requisitos objetivos para a consagração do princípio da bagatela. Quais sejam? Nenhuma periculosidade social, mínima ofensividade da conduta, reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. São os 4 requisitos objetivos. Porém, há de se atentar que o STJ, em sua 5ª turma, ele fixou um 5º requisito, só que este de ordem subjetiva, que o aplicador, no caso do princípio da insignificância, ele deve analisar se o réu, se o imputado tem inquéritos em andamento, se ele é reincidente. Se a resposta for positiva, veda-se a aplicação da bagatela, pois aquele sujeito é perigoso. Mas isso é no âmbito de aplicação somente do STJ. O STF não considera este como um requisito. Bom, dando continuidade, vamos falar do princípio da lesividade. Não há crime sem lesão a bem jurídico. E o princípio da lesividade ele está intimamente relacionado também com a discussão se seria ou não permitida a criminalização de crimes de perigo abstrato. Para quem defende que a criminalização de crimes de perigo abstrato é constitucional, estes falam que, pela experiência, seria permitido ao direito penal tutelar bens jurídicos que, se não agisse o direito penal de forma embrionária, né, de forma antecipada, aquele dano certamente, de acordo com os dados, de acordo com as estatísticas, seria produzido. Então, haveria afronta a um bem jurídico tutelado. Então, neste caso, para os defensores de que é constitucional, temos este argumento, que é uma forma de evitar que um dano a um bem jurídico tutelado seja, de fato, consumado. Já para os defensores da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que o princípio da lesividade, ele estabelece
que não há crime sem haver um gravame real a um bem jurídico tutelado ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Só que essa ameaça de lesão ela tem que ser analisada em concreto e não em abstrato. Portanto, legitimar-se-iam somente os crimes de perigo concreto, não os abstratos. Podemos falar rapidamente também do princípio da adequação social. Para muitos doutrinadores, esse princípio tem o condão de revogar até mesmo um tipo penal. Porém, para o STF e para a doutrina majoritária, isso não é possível. Eles teriam o princípio da adequação social, portanto, teria somente a força de movimentar a sociedade para se contestar um tipo penal vigente que já está em desuso. Podemos falar também daquele princípio desenvolvido por Klaus Roxin, que é o princípio da alteridade. Qual seja? O princípio da alteridade, ele estabelece que toda lesão ao bem jurídico deve ser praticado em face de outrem. Então ele veda a autolesão, a criminalização de condutas praticadas contra si mesmo, exceto se tiver como finalidade uma fraude, por exemplo, previdenciária, que aí o lesado não é somente a pessoa que sofreu o dano, mas sim a previdência, né? A gente tem também a vedação, a criminalização do pensamento, né? Porque essa conduta ela tem que chegar a ser externada para gerar um dano a um terceiro, né? São alguns dos aspectos da alteridade. E por fim, podemos falar do princípio do fato, que o direito penal ele deve ser utilizado, ele deve ser aplicado sobre o fato e não sobre a pessoa. Ele vai analisar o fato criminoso e não a pessoa, não o imputado. E nesse ponto eu faço uma crítica, né? Que o artigo 59 do Código Penal, quando ele fala das condições pessoais do agente, ele não estaria falando então do direito penal da pessoa e não do direito penal do fato, quando ele leva em consideração todo aquele conjunto de circunstâncias no momento da aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria da pena. Portanto, finalizamos aqui o nosso bate-papo sobre princípios do direito penal.